Doutor Maurício Félix Blanco, boa tarde. Hoje é dia de trazermos a subsecção local da OAB para o nosso programa aqui na Rádio Charrua, oportunidade em que temos feito realmente uma comunicação muito interessante para os colegas advogados. E hoje eu sei, o senhor nos traz uma surpresa. Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua. Boa tarde, especial advogados e advogadas. De fato, Roberto, hoje nós temos a presença via telefone do nosso presidente da seccional do Estado do Rio Grande do Sul, nosso grande presidente, Ricardo Breyer, a quem saúdo e nesse momento de saudação também enalteço os 100 primeiros dias de trabalho que foram celebrados há uns dias atrás, destacando o trabalho que tem feito. Não é fácil substituir o Dr. Marcelo Bertolucci, como não é para o Dr. Marcelo também não foi fácil substituir o Dr. Lamaque, mas o Dr. Ricardo Breyer tem capitaneado a Ordem do Estado do Rio Grande do Sul com primazia, com muita dedicação, com muito sucesso. Então, Dr. Ricardo Breyer, seja bem-vindo ao programa da Rádio Charrua. Nós estamos aqui há quase 2 anos fazendo uma prestação de contas para a comunidade das ações de Uruguaiana, da OAB de Uruguaiana, mas também do Estado do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal. Boa tarde, presidente Ricardo Breyer. Boa tarde, presidente Maurício. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Charrua. É um prazer estar com vocês. Estou falando de Carazinho, onde logo mais teremos a posse do nosso presidente Taylor, a inauguração da sede também aqui de Carazinho. E com muita alegria também participamos ao meio-dia da posse da presidente Patrícia aqui de Não Me Toque. Na verdade, como tu bem disseste, a advocacia, ser um homem e mulher de ordem, faz com que nós tenhamos essa grande representatividade da advocacia gaúcha e com muito prazer estamos à frente da nossa OAB tratando de temas da advocacia e cidadania. Bom, doutor, meu querido presidente, eu vou, como jornalista, passar a bola para o Maurício, que sabe tudo de ordem. Então ele vai fazer umas perguntas para o senhor e eu vou hoje só ouvir o meu presidente. Tá ótimo. Presidente Ricardo. Pode contribuir, Rebeto. A contribuição é sempre importante. Eu ando umas cutucadas, mas ele sabe tudo, está na ponta da língua. E eu vou, parafraseando o doutor Maurício, só concluir para dizer uma coisa a respeito do seu trabalho, doutor Breyer. Aqui na região da campanha, nós dizemos assim, está saindo melhor do que encomenda, homem. Barbaridade. Muito obrigado pelo carinho. Doutor Ricardo, esse espaço que nós temos aqui, e sempre agradecemos a direção da rádio, é um espaço de prestação de contas também, da cidadania, mas também aos advogados e advogadas da atuação da ordem, como eu disse, em Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho Federal. Eu destaco nesses dias aí, apenas nesses dias, né, o que tem acontecido na ordem, e um desses temas, e há pouco deu coincidência, estava o secretário de trânsito aqui, o Rebeca estava entrevistando ele, e eu cheguei a comentar com ele da atuação que o senhor tem capitaneado aí também na seccional do Rio Grande do Sul a respeito da participação dos advogados na AJARI, na Junta Administrativa de Recursos e Trânsito, Infrações, perdão. E eu gostaria que o senhor pudesse nos relatar um pouco sobre isso, qual a necessidade, né, embora eu saiba, mas a comunidade e a cidadania precisa saber, né, por que a ordem, nesse momento, entende, ou tem entendido já de um tempo, que o advogado necessita participar desses julgamentos. Bom, na verdade, já na presidência do presidente Marcelo Bertolucci, a nossa seccional do Rio Grande do Sul e também algumas notícias de subseções levaram à ordem uma grande satisfação, uma preocupação com os julgamentos de multas de trânsito. Recebemos vários e-mails de usuários do cidadão no sentido de que ele recorria, comprovava documentalmente que não estava no local onde foi aplicada a multa pelo agente público e o seu recurso sequer era analisado as provas e tinha um indeferimento padrão. Nós realizamos, com base nisso, essas informações, uma audiência pública na nossa OAB na seccional, há uns 2 anos atrás, quando nós chamamos todas as entidades, seja do município, do estado e a nível federal, para entender como era o procedimento de julgamento de multa. E, na verdade, confirmou-se aquilo que nós tínhamos
infelizmente concluído, da ausência clara de transparência. E essa transparência colocava em jogo que realmente as razões de recursos praticados por advogados na representação desse cidadão, de alguma forma, ele era devidamente analisado. Com base nisso, nós começamos a construir a necessidade de buscar essa transparência. Aquilo que eu denominava na época a caixa preta deveria ser aberta para que desse maior segurança e até, de alguma forma, a credibilidade dos julgamentos pelas juristas. Com isso, nós pedimos que colocasse no site, pelo menos, a disponibilidade das decisões para que o cidadão não se deslocasse até as JARIs para buscar cópia, para recorrer à questão estadual do Senatran. E aí, Conselho Estadual de Trânsito. E também que fosse marcada, pelo menos, as datas dos julgamentos com a presença de advogados. Num primeiro momento, ficaram de analisar, achava que era difícil, pelo grande número, pelo menos aqui na região metropolitana, de recursos de multa. Mas isso não é a responsabilidade do cidadão. E com isso, nós então iniciamos um trabalho importante junto ao Conselho Seccional e já estamos conseguindo, em algumas subseções, que o advogado tenha a participação e voz no julgamento das JARIs municipais. Temos aí 2 subseções já pioneiras, que vêm a ser Santa Cruz e Bento Gonçalves, e nós vamos estender isso. Nós temos uma comissão de trânsito criada na seccional para tratar não só desse tema, mas desse tema, para que a gente possa ter a discussão de como nós vamos e nós queremos que os advogados tenham assentos nessas JARIs e que tenha disponibilidade dentro da razoabilidade de ele poder sustentar e dar claridade ao julgamento. Frente a isso, está iniciado o grande debate e a cobrança da continuidade daquela audiência pública. Paralelamente a isso, também nós estamos tratando de um tema importantíssimo que vem a ser a questão da EGR e a questão das estradas do Estado, que comprovadamente tem aumentado o índice de acidente e morte em virtude da precariedade da manutenção delas. O governo fez um sinal de fazer uma parceria público-privada, mas nós entendemos que temos que ter transparência, a cidadania participa disso, e que se o Estado, como realmente está comprovado, não tenha condições de fazer uma prevenção mínima, uma manutenção mínima, não cobre pedágio, porque você vai a Santa Cruz do Sul, por exemplo, tem um pedágio da EGR e a estrada está toda desburacada. É um deboche para o cidadão ter essa cobrança de pedágio, assim como outros pontos da EGR. Então, acho que a OAB, nesse tema, ele tem 2 viés. A questão do advogado participar dos julgamentos, participar ativamente do Conselho Estadual de Trânsito e, de alguma forma, poder contribuir para a melhoria dessa ausência de transparência que tem os julgamentos. Hoje, infelizmente, né? E que, de alguma forma, no segundo viés, nós tratarmos um tema cidadania, que é a fiscalização dessa GR e uma política clara de ação para a melhoria das nossas estradas do Rio Grande do Sul, que tem tanto provocado os acidentes, não por imprudência do motorista, mas muitas vezes pela falta de uma estrada segura mínima possível para que o usuário use. Então essa é a nossa linha de ação que nós estamos tendo. Mas é importante também frisar, Maurício, que falando de advogado, nós também temos as nossas prerrogativas que não abrimos mão. Nós estamos com a nossa comissão de prerrogativas através do presidente Zafre. Nós estamos procurando cada vez mais inovar e dizer de que a sociedade tem que ter a consciência clara de que um advogado calado na sua voz por uma autoridade que usa do abuso ou que transita no abuso, ele não está calando a voz do advogado. Ele está calando a voz da cidadania. Porque o advogado representa a cidadania. Ele faz parte da questão da administração da justiça. E nós vamos claramente trabalhar nesse sentido. Já fizemos um desagravo em Porto Alegre, na frente da Câmara de Vereadores. Era a próxima pergunta, presidente. Isto foi feito, esse desagravo, né? Nós pedimos a autorização ao presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para que nós fizéssemos um desagravo dentro da Câmara de Vereadores, porque uma das políticas nossas, uma vez comprovado que o advogado teve violação nas suas prerrogativas, nosso mecanismo de desagravo. E nós temos a política clara que esse desagravo ele vai ser claramente, nitidamente, trabalhado no local onde foi feito o ato abusivo, para que a sociedade e os advogados vejam onde foi violada a voz da cidadania. E nós tivemos, assim, Maurício, uma coisa muito triste: o vereador não nos permitiu a entrada para fazer desagravo dentro da Câmara de Vereadores. Lamentável. Mas isso não nos intimidou.
Sim. Ficamos na frente da Câmara de Vereadores, num lugar público, já que a casa da vereança e de qualquer Câmara Municipal é a casa do povo. Sim. Isso demonstrou realmente que Porto Alegre, principalmente através desse presidente que lá esteve e que nos vedou a entrada, realmente esta casa, ela tem atos que podem realmente ferir as atribuições da democracia, como foi feito com o nosso colega advogado. Nós éramos em torno de 90 advogados na frente da Assembleia, fizemos o ato, desagravamos o advogado e restabelecemos aquilo que nós entendemos importante, que foi o desrespeito à nossa instituição. Então foi muito bom isso. Então nós vamos seguir nesse projeto muito importante, que é as prerrogativas, vamos inovar os canais de ação e vamos seguir outros projetos. Se tu me permite dizer em primeira mão para aqui, Maurício, para os ouvintes da Rádio Charrua. Sim, não, fica à vontade, presidente. Posso dizer? Sim, sim. Nós vamos criar em breve, Maurício, um observatório das regras do Código de Processo Civil. Ótimo, presidente. O que contém esse observatório? Para os ouvintes entenderem, os advogados da região da campanha poderem também iniciar esse entendimento. O presidente Maurício participou de vários colégios de presidentes na gestão passada do presidente Marcelo Bertolucci, uma conquista que vem desde o nosso presidente Cláudio Lamarck, que hoje é o presidente nacional, com muito orgulho, né, nosso, Sim. um presidente que nasceu do movimento OB+. E nós conseguimos grandes conquistas, Maurício, no sentido da advocacia. Uma delas, eu vou dizer, que é a questão dos honorários. Perfeito. A vedação da proibição clara de que os honorários não podem ser mais aviltados. Né? Então, o advogado trabalha licitamente e, ao final, tem um aviltamento gravíssimo dos honorários. Nós conseguimos agora, por lei, que no mínimo esteja 10% o valor dos honorários, sucumbência. Mas os ventos do centro do país nos trazem notícias não muito boas, Mônica. Lamento. Há juízes que já estão entendendo que esse dispositivo é inconstitucional e que não se pode determinar a fixação em lei de honorários. Isso é um critério subjetivo do juiz. Então já existe uma decisão em Santa Catarina que declarou inconstitucional esse artigo. Então veja o trabalho que nós vamos ter pela frente. Nós não queremos uma lei simbólica, nós queremos uma lei que seja efetivada, que tenha eficiência e seja cumprida. E essas conquistas que nós tivemos através de trabalhos de vocês, dos presidentes, das subseções, reconhecido pelo nosso expositor de motivos, o deputado que criou essas novas regras do CPC, o saudoso Mendes Ribeiro Filho, né? Nós não podemos mais permitir que nossa profissão seja aviltada, ainda mais nesse tema que já está num aspecto legal. Por isso criamos um observatório que vai ser composto de uma equipe de advogados renomados no tema de processo civil. Nós vamos receber, através de um canal que nós vamos divulgar, que será um canal onde o advogado que está no balcão, o advogado que está na audiência, ele possa nos noticiar aquele magistrado que cumpra as regras que estão estabelecidas no CPC, nesta matéria de honorários e outras, para que esta comissão analise e encaminhe a direção da OAB e nós possamos tomar providências a nível local, através de até ações judiciais, e como levar essa matéria ao Conselho Federal. Perfeito. Então, esse observatório do processo civil é uma inovação, ele é pioneiro no país nesse sentido e vai possibilitar, com uma grande equipe e união dos advogados, que nós possamos, de alguma forma, usando da lei, restabelecer aquelas violações que, infelizmente, ainda estão corriqueiras e que esses ventos que trazem essa notícia lá de cima do país não possam se replicar e que isso seja uma decisão que leve até o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agir fortemente nesse tema. Inclusive, eu estou indo a Brasília agora, dia 12 de maio, para a reunião nacional dos presidentes seccional. Vamos levar essa preocupação também para que a gente possa, junto com o Conselho Federal e as 27 seccionais mais subseções, estar fortes, unidos, para que as leis nesse tema das garantias da nossa democracia e da cidadania sejam cumpridas e não sejam barradas pelo Poder Judiciário ou por aqueles que entendem que ela não tem vigor de legitimidade. Perfeito. Eu lamento muito essas decisões aí, esses ventos contrários, mas não posso deixar de enaltecer o trabalho e a iniciativa da criação do observatório. Presidente, para finalizar, agradecendo sempre a sua participação, sei que deixou vários compromissos. Falar um pouquinho, nós temos o nosso colégio de presidentes agora nesse final de semana.
Isto. E a sociedade precisa saber que a ordem tem um processo democrático, a participação, assim foi, inclusive, eu já destaquei aqui em alguns programas, a decisão do Conselho Federal quanto ao encaminhamento do pedido de impedimento da presidente Dilma, mas a ordem tem dentro da sua visão um espírito democrático muito forte, e o Colégio de Presidente se presta para isso. Então nós teremos aí o nosso colégio na próxima final de semana, e eu gostaria apenas que o senhor destacasse aí, se for possível, aí, se tiver tempo, não é, a proposta que se coloca nesses colégios de presidentes. Na verdade, nós recebemos a pauta, que é uma sugestão de vários presidentes, inclusive a TIC de Uruguaiana também. Sim. Nós vamos tratar de temas como esses de honorários, nós vamos tratar de temas do colapso do judiciário, da dificuldade que os advogados têm encontrado, para que a gente possa tomar uma decisão conjunta, equilibrada, para tentar minimizar esses tempos de crise. Nós vamos trabalhar com essa questão social, que a OAB tem ido uma liderança à frente com a questão do impeachment, que foi decidido democraticamente dentro da nossa classe, assim como mesmo tu colocaste, com grande propriedade. Nós vamos tratar de temas da nossa própria crise econômica que vive no país, das legitimidades das ações do governo do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente no tema de segurança pública, temas de alvará, depósitos judiciais que foram sacados em 95% e que hoje já estão faltando para pagamento de honorários de advocatícios no sentido e até mesmo da sociedade. Então é um grande fórum, um fórum de aprendizagem, um fórum que traz as angústias da cidadania, mas que nós temos todo o equilíbrio, toda a serenidade e, acima de tudo, toda a união dos presidentes na busca de soluções importantes para minimizar esses conflitos. Então esse é o espírito do Colégio de Presidentes, a aproximação da seccional com as demandas das 106 subseções, uma conclusão positiva. Nós não vamos, de alguma forma, com dirigentes, homens e mulheres de ordem, nos dedicamos fortemente na representatividade de todos os anseios da advocacia, jamais desistir de levar a bandeira da nossa instituição, da advocacia, do advogado e da cidadania. E esse é um momento de congratulação, de preocupação, mas também de união de esforços para tentar, de alguma forma, resolver, solucionar e minimizar os problemas. Então vai ser, agora, amanhã vai ser a inauguração, a solenidade de abertura, e nós vamos trabalhar aí durante toda a sexta-feira, entrando à noite, saindo a carta ao final, que depois tu pode divulgar aí aos ouvintes, no próximo programa da Rádio Charrua, para todos os ouvintes, advogados da campanha, quais as deliberações que lá foram feitas. Perfeito. Eu queria muito agradecer a participação, agradecer a subseção de Uruguaiana que me recebeu, junto com o presidente Cláudio Lamáquia, o nosso vice-presidente, Dr. Luiz Amaro Pelizé, com grande carinho no dia da posse que foi feita na subseção, na tua recondução, e acreditamos, sim, de que o exemplo de Uruguaiana, dessa advocacia, que fica tão distante da capital, mas que está tão próximo de nós, sempre, porque nós estamos sempre juntos para poder unirmos esforços, seguir na representatividade plena da advocacia. Isso não tem limites. E nós, homens e mulheres de ordem, sabemos que nós não temos limites e vamos seguir fortes. Por isso que eu agradeço muito a participação tua e o espaço aí na Rádio Charrua. Obrigado, presidente. Deus o abençoe. Muito obrigado mesmo. Abençoe a sua família. E siga na caminhada e até daqui a pouco. Um abraço, presidente. Daqui a pouco nós estamos juntos em Porto Alegre. Um abraço, presidente. Um abraço a todos. Valeu. Bom, doutor Maurício, assim encerramos, passamos um pouquinho, mas foi por uma justa causa. É verdade. Quarta-feira que vem estamos em volta se Deus com os resultados do colégio. Se Deus permitir, um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa semana e em nome da OAB, quarta-feira que vem estaremos em volta aqui.